Fala moçada, antes da gente começar, eu queria pedir pra vocês curtirem a nossa página no Facebook e se inscreverem aqui no canal do Knapse Vestibulares, que isso dá uma baita de uma força pra gente, velho. Compartilha isso com seus amigos e mostra que você não é só um corpinho sensual, que você é uma pessoa que estuda. Vai! Fala meus queridos alunos, minhas queridas alunas do Knapse, tudo bem com vocês? Na nossa última aula a gente falou um pouquinho sobre o equilíbrio químico, que era na verdade um equilíbrio dinâmico nos quais as concentrações de reagentes e produtos permaneciam constantes, mesmo que reagentes se transformassem em produtos e produtos se transformassem em reagentes. Por que isso acontecia? Porque as velocidades de reação no sentido direto e no sentido inverso eram as mesmas. Então, a gente chega num equilíbrio químico porque a velocidade de reação no sentido direto é igual à velocidade de reação no sentido inverso. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre deslocamento de equilíbrio. E o que eu estou dizendo para vocês quando eu digo deslocamento de equilíbrio? A gente vai falar um pouquinho sobre as coisas que influenciam esse equilíbrio químico, ou seja, eu disse que no equilíbrio químico, as concentrações de reagentes e produtos não mudam. Tá certo? Até aí tudo bem. Só que quanto é essa concentração de reagente e quanto é essa concentração de produto pode mudar dependendo do ambiente, ou seja, dependendo das condições nas quais esse sistema vai estar ali em equilíbrio. Então, de modo geral, fatores que influenciam na velocidade da reação podem influenciar diferentemente a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa. Ou seja, fatores que influenciam na velocidade de reação podem influenciar o equilíbrio químico. Então, para começar essa nossa aula de deslocamento de equilíbrio, nada mais justo do que a gente voltar um pouquinho e ver o mesmo slide que eu coloquei para vocês na aula de fatores que influenciam a velocidade de reação. Dá uma olhadinha. Então, olha só. Eu disse para vocês que 5 são os principais fatores que influenciam a velocidade de reação. Ou seja, temos essas 5 coisas que são as principais influências na velocidade de uma reação. A temperatura, a pressão, a concentração de reagentes, a superfície de contato e os catalisadores. Tá certo? A primeira coisa que vocês vão lembrar que eu disse para vocês já algumas vezes que não era para esquecer, é que os catalisadores, eles não alteram o equilíbrio. Então, os catalisadores não alteram o equilíbrio. E o mesmo vai acontecer com a superfície de contato. Então, vai sobrar para a gente esses 3 primeiros fatores, então, temperatura, pressão e concentração, que vão ser os fatores que vão influenciar no equilíbrio químico, então que vão ter influência sobre o equilíbrio químico. A gente vai analisar então separadamente cada um desses fatores que influenciam a velocidade de reação, que influenciam consequentemente o equilíbrio químico. E esses fatores então vão poder, por exemplo, na indústria, aumentar a produtividade de um processo que é feito por equilíbrio, por exemplo, a síntese da amônia, que é o mais tradicional. Então a gente vai criar condições para que a gente consiga a maior quantidade possível de produto num menor intervalo de tempo, associando os conhecimentos de velocidade de reação e de equilíbrio químico. Então vamos dar uma analisadinha no primeiro fator que a gente vai ter aí, então, que é a temperatura. Olha só, eu coloquei um processo para vocês aqui, certo? Genérico, que a gente tem um reagente A e um produto B. Essa reação pode acontecer no sentido direto ou no sentido inverso. A gente tem, então, um equilíbrio químico. Mas tem uma particularidade muito interessante. Olha só. No sentido direto, a variação de entalpia é maior do que zero. A variação de entalpia é maior do que zero. Então, a gente vai lembrar dos conhecimentos de termoquímica e vai dizer que se a variação de entalpia é maior do que zero, significa que a entalpia final é maior do que a entalpia inicial.
se a entalpia final é maior do que a entalpia inicial, significa que esse processo no sentido direto é endotérmico, significa que a energia vai para dentro do sistema. Em contrapartida, no sentido inverso, então, essa entalpia é menor do que zero. Significa que no sentido inverso, olha lá, essa reação é exotérmica. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai elevar a temperatura. A gente vai elevar essa temperatura e vai ver o que vai acontecer com esse equilíbrio. E o que vai acontecer com esse equilíbrio é que, olha só, a gente tem um sentido endotérmico. Se esse sentido é endotérmico, significa que ele precisa receber energia para funcionar, certo? Se a energia final é maior que a energia inicial, ele precisa receber energia para acontecer. Se ele precisa receber energia e eu estou aumentando a temperatura, eu estou fornecendo energia para ele, o que vai acontecer é que a elevação de temperatura vai favorecer o processo endotérmico. Por um outro lado, se a gente reduz a temperatura, a gente está retirando energia desse sistema. Retirando energia desse sistema, a gente vai favorecer, então, o processo que precisa que a energia seja retirada. Então, a elevação de temperatura favoreceu o processo endotérmico. A redução de temperatura vai favorecer o processo exotérmico. E aí a gente começa a ver uma coisa. Perceba o seguinte. Quando eu aumento a temperatura, o que a reação faz com essa energia que eu estou colocando? Absorve. E a reação tende a promover, então, uma diminuição da temperatura do sistema. Se eu aumento a temperatura, a reação trabalha no sentido de diminuir a temperatura. Percebe? A reação trabalha contra aquilo que eu fiz. Eu aumentei a temperatura, a reação foi lá e abaixou a temperatura. No sentido contrário, se eu abaixo a temperatura, a reação vai liberar calor. Vai aumentando a temperatura do sistema. Então, se eu quero aumentar a temperatura, a redução faz a temperatura do sistema baixar. Se eu quero abaixar a temperatura, a reação faz a temperatura do sistema subir. E a gente vai ver daqui a pouco um princípio muito interessante que vai guiar o nosso raciocínio de deslocamento de equilíbrio. Mas antes que a gente possa chegar lá, vamos ver os outros fatores. E aí agora a gente vai ver então a pressão. Então o que vai acontecer? Dá uma olhadinha. Eu coloquei um princípio, então, que eu falei pra você, um equilíbrio, que eu falei pra vocês que é um dos principais equilíbrios que a gente vai estudar, porque foi nesse sistema que as principais características do deslocamento de equilíbrio foram descobertas. Então, isso é a síntese da amônia, tá? É um processo gasoso, então a gente reage nitrogênio gasoso com hidrogênio gasoso para produzir amônia, também gasosa. E para entender esse deslocamento, a gente tem que lembrar então que uma reação química acontece com o choque de moléculas. Se essa reação química acontece com o choque de moléculas, quando eu aumento a pressão num sistema gasoso, eu estou aumentando a probabilidade de ocorrência de choque entre essas moléculas. Então, quanto maior a pressão, maior a chance das moléculas se chocarem entre si, maior a chance de que essa reação ocorra. Só que quando eu aumento a pressão num sistema, nesse caso que eu tenho reação no sentido direto e reação no sentido inverso, essa pressão tende a aumentar a velocidade de reação nos dois sentidos, né? Só que ela vai influenciar, em alguns casos, esses dois sentidos de maneira diferente. Dá uma olhadinha no slide para você entender o porquê. Olha o que acontece. A gente tem, então, dois sistemas principais compondo esse sistema geral. Um sistema de reagentes e um sistema de produtos, certo? Uma reação no sentido direto, uma reação no sentido inverso. Só que os reagentes da reação no sentido direto são formados por 4 mols de gases. 1 de nitrogênio, 3 de hidrogênio. Enquanto os reagentes da reação inversa são formados por 2 mols. O que vai acontecer é que quando eu aumento a pressão, eu vou ter uma maior tendência de que ocorra a reação aqui. Por quê? Porque como eu tenho mais moléculas nesse sistema
do que nesse sistema, o aumento da pressão vai fazer com que a probabilidade de ocorrência de reação aqui seja maior do que aqui. E aí eu vou deslocar a reação, favorecendo a reação direta. Eu vou deslocar a reação favorecendo a produção de amônia. Então, a grande sacada dessa reação de produção de amônia é que, quando eu aumento a pressão, eu aumento a produtividade do processo. Se eu tenho, então, uma indústria que fabrica amônia, é interessante que esse processo seja realizado sob altas pressões, que vão fazer com que eu consiga produzir mais amônia a partir de uma mesma quantidade de nitrogênio e de hidrogênio. O inverso, nesse caso, também é verdade. Então, se eu diminuo a pressão, eu vou favorecer a reação no sentido contrário, no sentido de produção do maior volume gasoso. Então, perceba novamente o que está acontecendo. Quando eu aumento a pressão, eu tendo a deslocar o equilíbrio no sentido do lado do equilíbrio que tenha menos moléculas. Então, se eu aumento a pressão, aquele sistema começa a ficar congesto, né? As moléculas começam a se chocar mais e o sistema tende a diminuir o número de moléculas que estão ali presentes, diminuindo com isso a pressão. Então, se eu aumento a pressão do sistema, a reação vai se comportar de uma forma a diminuir a pressão. No sentido contrário, se eu diminuo a pressão, esse equilíbrio vai se deslocar para o lado em que tenha mais moléculas, no sentido de aumentar a pressão. Então, se eu aumento a pressão, a reação tende a diminuir a pressão. Se eu diminuo a pressão, a reação tende a aumentar a pressão. Percebe? De novo, a reação está trabalhando contra a minha influência. Mas a gente já vai ver o que esse princípio quer dizer para a gente. Antes, a gente vai ver o último fator, que é a concentração. Então, dá uma olhadinha no slide. Então, de novo, eu coloquei para vocês o processo, o equilíbrio químico que tem A e B aqui, genéricos. E o que eu vou fazer nesse equilíbrio? Eu vou aumentar a concentração de A. Quando eu aumento a concentração de A, você lembra que o aumento da concentração de reagentes tende a aumentar a velocidade de reação, certo? Então, quando eu aumento a concentração de A, eu estou tendendo a aumentar a velocidade de reação no processo direto e diminuir a velocidade de reação no processo inverso. Então, aumentei a concentração de A, eu favoreço o processo direto. E o mesmo vai acontecer no sentido inverso. Então, se eu aumento a concentração de B, eu vou deslocar o equilíbrio no sentido contrário de B. Então, perceba, de novo, se eu aumento a concentração de A, a reação vai trabalhar no sentido de diminuir a concentração de A. Se eu diminuo a concentração de A, pelo contrário, o sistema vai trabalhar no sentido de aumentar a concentração de A. Percebe? O sistema, de novo, está trabalhando contra a minha influência. Então, você tem que ter em mente, para entender o deslocamento de equilíbrio, que a sua reação vai sempre se comportar no sentido de anular a alteração que você promoveu naquele sistema. Se eu aumento a temperatura, a reação vai absorver calor para diminuir a temperatura do sistema. Se eu diminuo a temperatura, a reação vai liberar calor para aumentar a temperatura do sistema. Se eu aumento a pressão, a reação vai se deslocar no sentido de menor quantidade de moléculas gasosas para diminuir a pressão do sistema. Se eu diminuo a pressão, a reação vai se deslocar no sentido da produção da maior quantidade de moléculas para aumentar a pressão do sistema. Se eu aumento a concentração de reagentes, o sistema vai consumir esses reagentes. Se eu diminuo a concentração desses reagentes, ele vai produzir esses reagentes. Esse princípio de que sempre que eu induzo uma perturbação nesse sistema, a reação vai se comportar no sentido de anular essa perturbação que eu produzi, é o princípio que a gente chama de princípio de Le Chatelier, que é o princípio que orienta o nosso raciocínio no deslocamento de equilíbrio, tá certo? Eu espero ter ajudado vocês, eu espero que vocês tenham entendido isso. A gente se vê numa próxima aula, num próximo módulo. Não esqueça de curtir a nossa página no Facebook, se inscrever no canal Kinapse Vestibulares. A gente se vê na próxima aula, um abraço e até lá!